Um homem se dedicou completamente à sua esposa e aos seus filhos durante anos. Como recompensa, sua esposa lhe colocou um par de chifres na cabeça e ele filmou a cena. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A ilusão de nossa casa feliz e harmoniosa foi destruída após minha viagem de 3 dias para uma cidade distante, onde eu deveria resolver problemas de entrega com nosso fornecedor. Quando cheguei, recebi a notícia chocante de que o governo tinha apreendido a empresa devido a impostos de folha de pagamento não pagos. A empresa estava lutando com dificuldades financeiras há algum tempo. Voltei imediatamente para o aeroporto e embarquei no primeiro voo para casa sem informar a Fiona. Essa falta de comunicação provou ser uma sorte, pois levou a uma descoberta inesperada. Fiona e eu éramos inseparáveis desde a adolescência e todos acreditavam que eventualmente nos casaríamos. Éramos o epítome de um casal perfeito, com uma história destinada a um final de conto de fadas. Optamos por adiar nosso casamento até depois da faculdade, ansiosos para explorar o mundo e viver novas experiências antes de embarcar na vida conjugal. Nosso relacionamento não foi isento de desafios. Terminamos 2 vezes. Uma vez durante o ensino médio e novamente no segundo ano da faculdade. Fiona sentiu que precisava explorar outras possibilidades. Nosso primeiro rompimento durou apenas 3 semanas. Quando Fiona voltou, ela admitiu que cometeu um erro. Eu também namorei outras meninas, mas percebi que nenhuma se comparava a Fiona. Durante nosso tempo separados na faculdade, decidi explorar novas experiências. Em apenas 5 semanas, tive minha primeira vez com uma garota chamada Nathalie. Depois, conheci Alice, que me apresentou novas experiências, Mariane, que me mostrou diferentes aspectos da intimidade, e Natasha, que me ensinou sobre o prazer mútuo. No entanto, não consegui afastar o pensamento de que Fiona poderia estar explorando algo semelhante. Embora soubesse que era um padrão duplo, ainda assim desejava ter compartilhado essas primeiras vezes com ela. 6 semanas depois, voltei da aula e a encontrei na nossa varanda, lembrando nosso tempo no ensino médio. Percebi que sempre tive a melhor coisa com Fiona e pedi perdão. Nos amamos intensamente, então perdoá-la foi natural. Nunca discutimos nosso tempo separados. Quando tentei investir em nossa intimidade, ela disse que queria esperar até o casamento, e eu respeitei isso. Não fiquei surpreso ao saber que ela não era virgem na nossa noite de núpcias. Afinal, ela também não era a minha primeira. Conseguimos bons empregos em nossas respectivas áreas e os 4 anos seguintes correram bem. Ocasionalmente, viajei a trabalho, mas nunca por mais de 3 dias seguidos. No dia seguinte ao aniversário de 27 anos de Fiona, ela compartilhou que estava grávida. A medicação que havia tomado para a gripe interferiu em suas pílulas anticoncepcionais. 9 meses depois, demos as boas-vindas ao nosso filho, Marcos. Fiona voltou a trabalhar depois de apenas 6 semanas, pois seu local de trabalho tinha uma creche. Logo, ela expressou o desejo de ter outro filho, e eu concordei. Algum tempo depois, ela estava grávida novamente. Nossa filha Paloma se juntou à nossa família, e Fiona voltou a trabalhar depois de 3 meses. Nos anos seguintes, cada um de nós recebeu 2 promoções, e nossa renda se tornou mais sólida. Parecíamos o casal perfeito, raramente discutindo e mantendo uma vida sexual ativa, com intimidade cerca de 3 vezes por semana. Cheguei em casa por volta das 17h40 e Fiona ainda não tinha voltado do trabalho. Considerei preparar o jantar, mas decidi levar Fiona e as crianças para comer fora. Enquanto me acomodava no escritório, ouvi o som da porta da garagem se abrindo. Fiona estava chegando. Salvei meu trabalho e saí do escritório, ouvindo Fiona dizer pare com isso, seguida por uma voz masculina insistindo que ela não queria que ele parasse. Congelei. Meu coração batia forte no peito. O homem disse que queria fazer em outra posição e Fiona comentou que ele era exigente. Ele afirmou que sim, e ela perguntou se deveria tirar a calcinha. Ele instruiu que ela removesse. A sala ficou cheia dos sons de alegria de Fiona, acompanhados por seus gemidos familiares que perfuraram meu coração. Peguei meu celular, coloquei no modo câmera e fui até a sala. Já sabia quem encontraria lá. Já havia me encontrado com aquele homem e sua esposa em inúmeras ocasiões. Fiona estava alheia ao meu retorno para casa.
Tirei 5 fotos nítidas deles antes que notassem minha presença e mais 3 enquanto se apressavam para se vestir. Corri em direção ao homem. Ele percebeu o que eu estava prestes a fazer e conseguiu sair correndo antes que eu pudesse alcançá-lo. Ignorei Fiona e fui até a cozinha, pegando a lista telefônica para encontrar o número do homem. Enquanto digitava os dígitos, Fiona correu e puxou o cabo do telefone da parede. Ela disse que contar para Jennifer, a esposa do homem, só pioraria as coisas. Gritei que Jennifer merecia saber. Fiona tentou argumentar, mas eu estava decidido. Disse que contaria tudo para Jennifer e me ofereceria para mostrar as fotos como prova. Fiona estava preocupada com as consequências, dizendo que poderia nos custar caro. Ela sugeriu que deixássemos isso de lado e seguíssemos com nossas vidas. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois do que vi, seguir em frente parecia impossível. Fiona insistiu que o caso não prejudicou nosso casamento e que ela me amava. Mas eu não conseguia entender como ela poderia trair e ainda dizer que me amava. Ela explicou que Klaus oferecia algo diferente, uma satisfação física incrível que eu não podia proporcionar. Eu estava incrédulo. Questionei há quanto tempo isso estava acontecendo e como começou. Fiona confessou que começou antes de Klaus, na faculdade, quando fizemos aquela pausa. Ela queria explorar outros relacionamentos e envolveu-se com vários homens. Após estar com aqueles homens bem dotados, ela insistiu em esperar até o casamento para ser íntima comigo. Ela explicou que estava desencantada com os homens em geral, e não estava no estado mental certo para a intimidade. Tudo estava bem até aquela festa de Natal da empresa que perdi, devido a uma viagem de negócios. Fiona contou que, na festa, após beber um pouco, Klaus a beijou. Eles passaram as 2 noites seguintes juntos, e quando Jennifer, esposa de Klaus, engravidou, o relacionamento deles reacendeu. Fiona insistiu que o caso não nos prejudicou. Precisava buscar as crianças na casa da Alice, sua irmã. Eu a questionei se Alice estava encobrindo o caso, mas Fiona negou. Ela disse que Alice achava que ela estava trabalhando até tarde. Fiona saiu para buscar as crianças, e enquanto estava fora, liguei para Jennifer. Jennifer ficou chateada e quis ver as fotos. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Mudei meus pertences para o quarto de hóspedes. Um pensamento preocupante me ocorreu. Klaus poderia ser o pai dos meus filhos? Quando Fiona voltou com as crianças, ela me encontrou no quarto de hóspedes e perguntou o que eu estava fazendo. Disse que estava fazendo o óbvio. Fiona parecia intrigada e insistiu que nunca havia me traído antes. Saí para passar um tempo com as crianças, ajudando-as com o dever de casa e brincando até a hora de dormir. Acomodado no meu novo quarto, ouvi o barulho do chuveiro e refleti nas palavras de Fiona. Nunca me traiu antes. Duvidei inúmeras vezes dessa frase. Fiona entrou no quarto tentando me abraçar. Eu me sentei abruptamente, empurrando-a para longe com tanta força que ela caiu da cama. Que parte de não quero mais você não entendeu, Fiona? Fique longe de mim. Ela saiu do quarto, e eu tentei dormir. A noite foi agitada, me deixando grogue pela manhã. Fiona tinha preparado o café da manhã, mas eu a ignorei. Peguei as chaves do meu carro e fui tomar café da manhã em um restaurante local antes de ir para o trabalho às 10 horas da manhã. Liguei para Nicholas, um advogado de confiança e amigo, detalhando minha situação e pedindo para discutir um divórcio. Ele concordou em se encontrar comigo às 5:30 da tarde. Conectei meu telefone ao computador, transferi fotos de Fiona e Klaus, imprimi e coloquei em envelopes. Ao meio-dia, cheguei ao restaurante para encontrar Jennifer. Ela já estava lá e me cumprimentou com um beijo na bochecha. Gostaria que nosso encontro fosse em melhores circunstâncias, eu disse. Após uma conversa casual e o pedido do almoço, lhe contei os acontecimentos do dia anterior e lhe entreguei o envelope com as fotos. Ela as revisou, e assustada, as devolveu ao envelope. E agora? Você vai se divorciar dela? Perguntou. Balancei a cabeça positivamente. Depois do que vi, não há como voltar atrás. Jennifer suspirou. Eu também poderia fazer isso. Esta não é a primeira vez que ele faz essa sacanagem comigo, achando que pode se safar por causa da sua masculinidade. Eu o perdoei uma vez, mas lhe disse que era sua última chance. Talvez eu nem tenha a chance de expulsá-lo, pois não sei se ele voltará para casa, mas quando eu o encontrar, ele vai pagar.
Jennifer sugeriu colocar Klaus no hospital. Se você pegá-lo, dê uma surra nele por mim. Se possível, faça ele ir direto para o hospital, disse ela. Concordamos e saímos. Conversando com Nicholas, confirmei o que já sabia. Fiona ficaria com a custódia, e eu teria que pagar pensão alimentícia, embora nossas rendas fossem bem próximas. Nicholas levantou a questão da paternidade das crianças e aconselhou a obtenção de um teste de DNA. Lhe entreguei as fotos. Quero tomar medidas legais contra Klaus por não aplicar sua política de relações entre supervisores e subordinados, e medidas contra Fiona, caso seja provado que os filhos não são meus, por fraude e danos morais. Nicholas me avisou. Isso pode colocar o emprego de Fiona em risco e aumentar suas obrigações financeiras. Eu sei. Faça isso de qualquer maneira, insisti. Nicholas aconselhou a não sair de casa, deixando Fiona com controle sobre as crianças. Ele sugeriu tentar coexistir até que o processo de divórcio ficasse mais claro e o tribunal estabelecesse diretrizes. Os tribunais tendem a ficar do lado da esposa, especialmente quando há crianças envolvidas. Não vai ser fácil, avisou Nicholas. Quando cheguei em casa, Fiona estava chateada. Você tinha que contar a Jennifer, não é? Poderíamos ter resolvido isso, mas você arrastou para isso. Ela o expulsou por sua causa. Eu comecei a rir descontroladamente, de ironia e inconformado. Tive vontade de fazer uma loucura contra aquela maldita. Não, Fiona, é por causa do que você e ele fizeram. Sinceramente, não queria que ela o tivesse expulsado, isso só torna mais difícil encontrá-lo. Quando eu o encontrar, prometo que ele não continuar com aquele rosto atraente por muito tempo. Naquela noite, enquanto a casa dormia, levantei às 3 horas da manhã para coletar uma amostra de DNA dos meus filhos com cotonetes. Deixei as amostras em um laboratório no meu caminho para o trabalho, oferecendo pagamento extra para testes rápidos. No banco, quando as portas abriram às 9 horas, esvaziei nossos cofres e fui para outro banco abrir uma conta em meu nome. Sabia que teria que prestar contas disso durante o divórcio, mas queria garantir que pudesse pagar as prestações da casa e cuidar das crianças. De volta ao trabalho, cancelei todos os nossos cartões de crédito conjuntos para evitar que Fiona gastasse os saldos. Essa abordagem proativa provou ser crucial. À noite, um homem me entregou um envelope. Você foi notificado e deve se afastar pelo menos 150 metros desta casa devido a uma ordem de restrição temporária. O advogado de Fiona agiu rapidamente. Quando olhei para cima, Fiona sorriu na parte de cima da casa. Dei ré no carro e dirigi até a esquina para ligar para Nicholas. Após atualizá-lo, perguntei como recuperar meus pertences. Ele mencionou ter contatos na Secretaria de Segurança Pública e prometeu verificar. Enquanto estava ao telefone, eu o instruí a adicionar o que mais fosse possível ao processo. Faça-os pagar, Nicholas. Nicholas ligou de volta em 15 minutos, dizendo que um delegado chegaria nos próximos 30 minutos para me ajudar a acessar a casa. 20 minutos depois, 2 patrulhas chegaram. Estacionei atrás deles. Os policiais se apresentaram e me aconselharam a esperar o sinal deles antes de me aproximar. Tocaram a campainha, Fiona atendeu, e depois de uma breve conversa, sinalizaram para que eu fosse até lá. Me lembraram de que só poderia levar minhas roupas e produtos de higiene. No caminho para as escadas, vi Klaus na cozinha, sentado com uma cerveja que eu havia comprado. Não pude confrontá-lo com o delegado presente. Enquanto subíamos as escadas, Fiona estava na porta me observando arrumar minhas coisas. Você errou feio desta vez, Fiona, comentei sem olhar para ela. No escritório, ponderei sobre nosso relacionamento. Não poderíamos resolver nossos problemas de outra maneira? Ela perguntou com a maior cara de pau. Resolver, Fiona? Você ainda pensa nessa possibilidade? Murmurei balançando a cabeça. Manipulação emocional e uma ordem de restrição. Nossas chances acabaram. No dia seguinte, Fiona me ligou no trabalho. Quero discutir as coisas, propôs. De jeito nenhum, Fiona. Suas ações ontem, combinadas com me deixar ver Klaus onde era a nossa casa, acabaram com tudo. Além disso, não posso te encontrar pessoalmente, lembra da restrição de 150 metros? 2 dias depois, voltei para casa com supervisores nomeados pelo tribunal para supervisionar a remoção dos meus outros pertences.
Fiona insistiu em me pedir para conversar, mas eu a ignorei até o fim. Adeus, Fiona. Saiba que você causou isso a si mesma. Eventos se desenrolaram rapidamente. Fiona recebeu documentos legais em seu local de trabalho acusando-a de fraude com uma notificação de impugnação de paternidade por minha parte. Klaus também foi notificado no trabalho e enfrentou um processo administrativo por se envolver com uma subordinada, o que era contra as políticas da empresa. 3 dias depois, Klaus e Fiona perderam seus empregos. Fiona alegou que Klaus havia ameaçado sua segurança no trabalho, por isso ela se deitou com ele, mas ninguém acreditou na história dela. Fiona moveu uma ação judicial por demissão injusta. Durante essas batalhas judiciais, eles continuaram a residir na casa que era minha e dela. Comparecemos a uma audiência para estender a ordem de restrição temporária, mas o juiz rejeitou o pedido. Uma semana depois, tivemos a audiência inicial do divórcio. Nicholas me avisou que as probabilidades não estavam a meu favor. Fiona recebeu a custódia temporária da casa e dos filhos, junto com uma pensão alimentícia provisória. Fui orientado a reembolsar Fiona pela metade dos valores retirados de nossas contas. O advogado dela pediu uma ordem para que eu pagasse os honorários, mas Nicholas argumentou que Fiona deveria arcar com suas próprias despesas legais. Fomos orientados a fazer um teste de DNA. Mas eu já sabia dos resultados desse teste. Enquanto o conselho tutelar verificava, fui obrigado a pagar pensão alimentícia provisória. Quando saímos do tribunal, Fiona se aproximou. Como você pôde fazer isso com seus filhos? Eles não são meus, Fiona. Você acha que eu já não sei disso? Perguntei, sorrindo ironicamente, fazendo-a ficar boquiaberta com minha descoberta. No dia seguinte, Nicholas ligou e conversou sobre uma estratégia para piorar ainda mais a situação de Klaus e Fiona. Podemos negociar um acordo melhor, disse ele. Nicholas mencionou que Klaus, que já enfrentava uma dificuldade financeira, poderia ser determinado a pagar pensão alimentícia a Fiona quando meu divórcio fosse finalizado. Isso seria ótimo. Liguei para Jennifer. As coisas não estão boas para eles. Klaus está desempregado e não cumpre os pagamentos ordenados pelo tribunal. Os filhos são deles, não meus, e ele provavelmente terá que pensão alimentícia para Fiona. Jennifer agradeceu por ele atualizá-la. Mas sua resposta não foi positiva. Só porque você fez isso não significa que eu faria o mesmo. Vingança não é a solução, disse ela, encerrando a ligação. Fiquei sorrindo ironicamente para mim mesmo ao ouvir a resposta dela. Vingança não é a solução, repeti suas palavras. Essa idiota deve gostar de ser corna mansa, mas eu não. Eles têm que pagar pelo que fizeram, não importa o que ela pense. Essa troca me deixou amargurado. Tirei o dia seguinte de folga e estacionei na rua oposta à minha antiga casa. Infelizmente eu tive que voltar para lá, já que esqueci parte dos meus pertences. Quando Fiona saiu, me aproximei. Precisamos conversar, disse ela. Agora não, sua traíra. Cuide dos seus filhos e da bagunça que você criou. As pobres crianças não têm culpa de nada. Klaus tentou falar comigo e pedir desculpas, mas o ignorei completamente. Minha vontade era acabar com a raça dele ali mesmo, mas sabia que aquilo me atrapalharia nas ações legais. As crianças não estavam em casa, então não pude falar com elas. Eu jamais os deixaria passar fome e frio, mas eu precisava fazer seus pais biológicos pagarem por tudo o que fizeram. Semanas mais tarde, o resultado do exame de DNA foi oficialmente divulgado. Obviamente, não me impressionei, pois eu já havia feito meu próprio exame há muito tempo. Como Nicholas previu, Klaus foi determinado a pagar pensão alimentícia para Fiona, que foi morar com sua mãe, junto das crianças. Ela saiu da casa por 2 motivos: o primeiro, porque não conseguiria mantê-la sem seu antigo emprego e sem a minha ajuda, e segundo, porque a justiça determinou que o imóvel fosse vendido e o dinheiro dividido entre nós. Eu e Nicholas cuidamos para que o castigo fosse completo, portanto, cuidei para que o escândalo se espalhasse, e com minha influência, fiz com que Klaus fosse dispensado das poucas vagas que ele havia se candidatado na antiga área em que atuava. Sendo assim, ele teve que se contentar em ser faxineiro de uma empresa de fast food. Felizmente, Jennifer não o aceitou de volta. Eu poderia fazer as coisas ficarem mais complicadas para Fiona também, no entanto, não queria fazer as crianças sofrerem. Eu ainda os amava e foi extremamente difícil tirá-los da minha vida.
Uns podem dizer que fui frio e vingativo, mas isso não me interessa. Não foram eles que viram a própria companheira, com quem eu tinha supostamente 2 filhos e fiz de tudo para fazê-los felizes, se divertindo com outra pessoa sem roupas debaixo de seu próprio teto. Agora, tenho que dar um jeito e me reerguer. Em sua opinião, você acha que ele realmente foi frio e vingativo ou agiu de maneira válida, buscando justiça pelos danos que havia sofrido? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.